Joel, capítulo 2. Faz parte de um dos nossos decretos. Depois de profetizarmos Joel 2 por tanto tempo, as eiras se encheram de trigo. Deus nos deu um novo decreto. Depois disto, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lemos em Joel no capítulo 2, começando o verso 30. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Podem sentar. Podem jogar o PowerPoint. Queridos, meditei bastante sobre a ministração destas 3 manhãs. E quando me disseram que queriam trazer um tema, cada dia um, trigo, mosto e azeite, fiquei buscando a Deus sobre se profetizaria nestas 3 manhãs, nestes temas. Todos sabem que estamos nos preparando para um grande evento em 2015. Sim ou não? O que é que vai ter em 2015? Os 21 anos da INSEGEC e os meus 50 de ministério. E eu tenho falado disso. Teremos uma assembleia solene da INSEGEC em Jerusalém. Nós tivemos a primeira assembleia solene no nosso Bar Mitzvah. Subimos a Jerusalém na data do nascimento espiritual. Plantamos uma oliveira. Colocamos ali o nome de todos os membros da INSEGEC. E ali colocamos os símbolos do trigo, do mosto e do azeite. E ali fizemos uma aliança de que restauraríamos o nome de Yahvé em nossa geração. Quando eu presentei a minha equipe com um anel de ouro, inscrito em hebraico, Yahvé, esta aliança que trago é uma aliança de que na minha geração restauraremos o nome de Yahvé. E eu digo, quando Jesus chegar em INSEGEC, vai recebê-lo no Monte das Oliveiras, nem que seja em nomes e símbolos. Todavia, eu estava ouvindo a pessoa que orou pelo meu batismo no Espírito Santo. De repente, desde o tempo de África, eu vi que haveria uma conferência transmitida pela internet. E ficou gravada no Vimeo, Suzette. E numa delas ela mencionou algo que já tínhamos mencionado na reunião do Conselho Apostólico. E aquilo começou a retenir no meu coração. E eu pensei, uau, será que não era melhor trazer na convenção algo profético? E fui pesquisar. E na minha pesquisa, algumas coisas quero trazer esta manhã. Sinais nos céus. Diga isso comigo. Diga de novo. Sinais nos céus. Desde os primórdios, os homens têm contemplado os céus. A busca de direção divina. Nós estamos ouvindo o que eles dizem.
Para alguns é uma mensagem de esperança, para outros de destruição. O texto que eu acabei de ler é uma profecia que antes do grande dia do Senhor, o sol não brilhará, a lua escurecerá. A Bíblia fala de sinais. E logo em Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, quando Deus criou os céus e a terra, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E depois que Ele cria tudo, o que Ele vai dizer? Verso 14: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles por sinais, diga sinais, e estações, o sol, a lua, as estrelas. Deus diz, são sinais. E queridos, queremos hoje comentar sobre os 4 eclipses lunares que estão vindo, que se chama luas de sangue, ou luas sangrentas, porque quando há eclipse total da lua, ela fica avermelhada, por isso se diz lua de sangue, ou lua sangrenta, ou lua vermelha. Nos próximos anos, 2014 e 2015, algo estará acontecendo, anunciado pela NASA. Se você entra no Google e procura, no site da NASA, as datas de todos os eclipses, você vai encontrar tanto os passados, quanto os vindouros. E alguma coisa curiosa, e entendi, fiquei orando, que não podia deixar este período. Pode avançar. Israel vive em períodos sabáticos. Até hoje Israel guarda anos sabáticos. E o último ano sabático começou em Rosh Hashanah, o novo ano. Você já sabe que Rosh Hashanah, trombetas, está aí na tela. 30 de setembro de 2008 e acabará em Rosh Hashanah, 13 e 14 de setembro de 2015. Estamos, portanto, neste ano de 2013, dentro do calendário hebraico, vivendo Rosh Hashanah. Muito bem, há sinais nos céus que estão vindo. 4 eclipses lunares. Eclipses totais. Qual é o curioso? A data em que os eclipses acontecerão. No primeiro dia da festa da Páscoa, no nosso calendário, em 15 de abril de 2014, teremos um. No primeiro dia da festa de Sucote, Tabernáculos, dia 8 de outubro, teremos o segundo. No ano seguinte, novamente no primeiro dia da festa da Páscoa, 4 de abril de 2015, teremos outro eclipse total. Depois, novamente no dia 1º da festa de Sucote, 28 de setembro, teremos 8. 4 eclipses totais, seguidos, linkados nos próximos 2 anos. Todos caem, as festas caem na lua cheia. Por isso, quando o sol vai se movendo, vai conseguir cobrir a lua inteira. Como se chama esse fenômeno? Tétrade.
Uma tétrade é quando existem quatro eclipses totais em seguida. Quando olhamos para os últimos 500 anos, verificamos que houve 3 jogos de luas de sangue, ou luas vermelhas. Todos caindo no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Alô? Estarão os céus falando? Estamos ouvindo os céus? Vamos olhar o último nos 500 anos atrás. A Inquisição Espanhola no fim do ano 1492. Quando o decreto de Alhambra ordenou que todos os judeus restantes que não se convertessem ao catolicismo deixassem a Espanha. 1492. Diga essa data. Todas as 3 ocorrências de tétrades nos últimos 500 anos estão relacionadas a um grande evento na história de Israel. E o que é que queremos chamar a atenção? O próximo será 2014, 2015. E segundo a NASA, não haverá nenhum outro até o fim do século, que também cairão no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Os céus estão falando. Quem está dizendo isto é a NASA. São os cientistas que estudam os céus. Vamos ver o próximo tétrade. A Guerra da Independência de Israel em 1948. E vamos ver o outro, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Tiveram luas de sangue vermelhas ocorrendo no primeiro dia da Páscoa e de Sucote, 2 anos seguintes, ou começando no mesmo ano da Guerra dos 6 Dias, que foi 1967, durante 2 anos. Agora vejamos. A Inquisição Espanhola, quando o rei Fernando e a rainha Isabela emitiram o édito de que os judeus que não foram mortos na Inquisição, dos que não se converteram ao catolicismo, teriam que até o fim de junho sair da pátria, não podiam levar ouro, não podiam levar prata, teriam que deixar tudo para trás. Todos foram expulsos. Na Páscoa, 2 de abril de 43, e em Sucote, 25 de setembro de 43. Depois, novamente, primeiro dia da Páscoa de março de 1994. Sucote, 15 de setembro de 1494. Ocorreu o fenômeno. Primeiro dia da Páscoa. Tem havido outros eclipses. Estes são os únicos onde você tem um tétrade coincidindo com o primeiro dia das 2 festas. A Páscoa é a primeira festa. Deus falou das suas festas e disse que elas eram ordenações, datas pré-estabelecidas. A Páscoa começa o novo ano civil. E o Sucote é a última festa, é a 7ª. Fecha um ciclo. Muito bem. Depois de 1493, 94, temos um outro grande evento na história de Israel. É a independência. 1948. Israel retorna à sua terra. Na Páscoa,
Logo a seguir, 13 de abril de 1949, outra lua sangrenta. Sukkot, 7 de outubro de 1949, outra lua sangrenta. Páscoa, 2 de abril de 1950. E Sukkot, 26 de setembro de 1950, novamente encontramos as 4 luas sangrentas seguidas. Outra vez, o fenômeno nos céus apontam para um grande evento na história de Israel. E o próximo é tão perto do outro. A Guerra dos 6 Dias. Quem sabe do que eu falo? Jerusalém foi reunificada. Depois de 2000 anos, os judeus voltam a orar no Israel livre, no Muro das Lamentações. E os céus anunciam. Primeiro dia da Páscoa, 24 de abril de 67. Primeiro dia de Sukkot, 18 de outubro de 67. Primeiro dia da Páscoa, 13 de abril de 68. Primeiro dia de Sukkot, 6 de outubro de 1968. Novamente. A NASA anuncia que houve estes eclipses nestas datas. Há um pastor messiânico que estava estudando estas coisas, e de repente algo no seu espírito brotou. Que coisa interessante, esses anos ligados à história de Israel. E ele foi ver o calendário hebraico. Nós ocidentais usamos o calendário gregoriano, vem do Papa Gregório. Usamos o calendário solar. O calendário bíblico é o calendário lunar. Então aquele pastor foi conferir as datas do calendário gregoriano que se encontram na NASA e os comparou com o calendário hebraico e teve um choque de verificar que todas estas 3 tétrades ocorreram no primeiro dia da festa de Páscoa e Sukkot. Existe um padrão. Diga, padrão. Agora, o que motivou isso? Avance. A NASA anuncia para os anos seguintes outra tétrade. E ali elas se encontram. E no meio, um eclipse solar. Eu estou dando uma introdução bem lenta, para vocês pegarem uma base. Porque nos outros dias, nós vamos correr, para que você saiba do que eu estou falando. Eu não estou profetizando. Eu vou dizer como Joe Hago, leia meus lábios. Para amanhã não estar dizendo que você marcou a data da volta de Cristo. Apóstolo, o arrebatamento vai ser agora, não sei quando, ninguém sabe. Mas os céus são o quadro de avisos de Deus. Os céus são o quadro de anúncios, de avisos de Deus. Está escrito, e eu vou provar pelas escrituras nestes próximos 2 dias, que os céus são o quadro de avisos. Deus está gritando através de eclipses, através de sinais nos céus. Jesus Cristo está voltando. O que vai acontecer eu não sei, mas Deus está dizendo, presta atenção. Que eu saiba, ninguém escreveu sobre o que ocorreu em 1493, em 1449, em 1967, acerca dessas tétrades. Passaram desapercebidos. Mas eis que de repente a próxima, o Espírito começou a despertar o coração do povo. E o que despertou o meu,
é que, ouvindo a mensagem de Suzete, ela trouxe este gráfico e ela disse: eu encontrei isto no site de John Hagee. E eu, com a minha esperteza, corri ao site de John Hagee e passei os últimos dias pesquisando, estudando, me aprofundando e ouvindo várias vezes as 3 pregações de John Hagee, um grande profeta que tem uma visão muito ampla de Israel, com programas de televisão para o mundo inteiro e de rádio, um dos mais dinâmicos pregadores da América. E na realidade, em algum momento, eu vou simplesmente ser intérprete de John Hagee, simultânea. Dei-me ao trabalho de transcrever em português o que ele está falando em inglês, para não perder uma palavra, mas você não entenderia. Por isso eu estou dando aqui, primeiro, uma base para que você entenda do que estaremos ministrando. O tema é as 4 luas sangrentas que estão chegando. Qual é o tema? As 4 luas sangrentas que estão chegando. Isto é, os 4 eclipses lunares com um eclipse solar no meio, nas mesmas datas que ocorreram. Vamos ao último, aquele slide quero mostrar algo para vocês. Não. O meu, aquele último onde só tem um, com as datas. Lua sangrenta número 1, não, ok, para. Aqui. Por que chama lua sangrenta? Porque fica vermelho. Então os próximos serão 2014, 2015, avança. Páscoa e tabernáculos. Páscoa e tabernáculos. Diga, padrão. Será sim nos próximos 2 anos. Volta, qual foi a anterior a esta? 1967, 1968. Novamente, o que ocorreu nesta data? A Guerra dos 6 Dias. Israel toma Jerusalém. E depois de 2000 anos, Jerusalém é unificada. E o povo judeu vai orar no muro ocidental, chamado Muro das Lamentações. Anterior a este, a outra ocorrência, 1949, 1950. No ano anterior, 1948, Israel tornou-se uma nação independente, depois de 2000 anos em sua terra, em cumprimento das profecias. Volta, e aí chegamos 1493, 1494, que grande evento na história de Israel, a grande expulsão em 1492, a grande expulsão da Espanha. Coloquemos de pé e oremos. Pai, esta é a tua palavra. Abre o nosso entendimento. E ao percorrermos a tua palavra nesta manhã, que os nossos olhos se abram, que as palavras de Joel: mostrarei prodígios nos céus, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Palavras repetidas pelo apóstolo Pedro, em Atos 2, 19 e 20. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, quando temos aqui um profeta e um apóstolo, anunciando as mesmas coisas, que antes do grande dia, haveria sinais nos céus. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento, porque temos sido uma geração desatenta,
como os nossos pais o foram. Mas neste milênio, quando restauras na igreja os 5 ministérios, ministério apostólico, profético, de ensino, do evangelista, do pastor, do mestre, onde todos os ministérios foram restaurados, e uma igreja profética e apostólica se levanta, dá-nos olhos para ver, corações para entender, é que nós possamos estar atentos, trabalhando enquanto é dia, sabendo que a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Deus, perdoa a nossa ignorância, alinha a nossa teologia, a Tua palavra e não as tradições do passado. Nós sabemos o que há de vir, nós sabemos quando será o arrebatamento, nós sabemos o dia e a hora quando o Senhor há de vir, mas Tu nos disseste, quando virdes estas coisas acontecerem, regozijai-vos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Forte aplauso ao Senhor! Forte aplauso ao Senhor! Forte! Forte! Forte, forte, forte! Grite 7 vezes, Maranata! Aleluia, Maranata, Maranata, Maranata! Agora em português, ora vem, Senhor Jesus! Novamente! Aleluia! Aleluia! Diga, alguma coisa grande está para acontecer. Diga novamente, alguma coisa grande está para acontecer. Os amados podem se sentar. Aleluia. Queridos, eu vou fazer um teste. Se não funcionar, perdoem. Mas eu creio que vai funcionar. Quer o teste? Vamos colocar John Hagee. E eu vou sair de cena. Podem sentar lá. E eu vou fazer tradução simultânea. Desde Santo Antônio, Texas, o profeta John Hagee. Go in the development of a new revelation from God. Quando você começa a ver, quando Deus quer fazer uma nova revelação de Deus, você precisa começar no lugar de onde você sabe que é absolutamente verdadeiro. Em outras palavras, a proeminência deste pensamento deve ser a certeza absoluta. E começaremos com esta verdade absoluta. Deus Almighty poderoso é o Criador dos céus e da terra. O primeiro capítulo da Bíblia diz: Deus criou o céu. E nós vemos na palavra de Deus estes pensamentos, porque se você crê que a Trindade é o Criador de todas as coisas, e você pode confiar em tudo que Ele disse, você pode confiar em tudo mais. Mas se você não crer que Ele é o Criador, você não pode crer no plano de salvação. Aquilo que Deus disse em Gênesis 1, se pode ser, não pode ser crido,
Como você pode crer em João 3,16? Se Deus não pode ser crido na história da criação, por que nós creríamos na história da redenção? Poderíamos crer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia não é algo que você possa tomar uma coisa e deixar outra, ou toda a verdade, ou não é verdade. A Bíblia diz que toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, portanto, ela é toda ungida ou não. Então você tem que atravessar a linha em Gênesis 1. Isto não é feito em Marcos, mas não em Gênesis. Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E estas 10 palavras esmagam o príncipe das trevas. Elas se levantam nesta força magnificente. Deus não debate sua existência, Ele declara sua existência. Como seus seguidores, temos de parar de debater se Ele existe ou não e declarar que Ele existe, porque não há ninguém como Ele no céu. Palmas. In one sublime statement, God created the heavens and the earth. Uma vez que nos firmamos na declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra, isto varre o ateísmo, declarando a existência toda poderosa de Deus. Deus é. Com esta declaração se elimina o politeísmo, isto é, a adoração de muitos deuses. Esse é o problema da América. Estamos correndo através da história à busca de muitos deuses, e nossos filhos estão sendo corrompidos nas escolas públicas, crendo em muitos deuses. Mas quando abrimos este livro, encontramos o único Deus. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. No livro de Gênesis capítulo 1, há 13 passos na criação, incluindo o sol, a lua e as estrelas. Quando Moisés escreve sobre eles, os lista em ordem exata. Porque isto é importante. Dr. Peter Stone, o matemático, calculou que as chances de Moisés escrever Gênesis capítulo 1 acidentalmente, fazendo na ordem correta, é uma chance sobre 1 setilhão. O que significa 1? 1 sobre 21 zeros. Dr. Stones ilustra que se você tivesse um rolo para imprimir tickets, seriam necessários 5 milhões de anos para imprimir aqueles tickets, trabalhando dia e noite. Esta seria a chance de Moisés escrever Gênesis naquela ordem por acidente. Não havia chance, portanto, de Moisés escrever em ordem Gênesis capítulo 1. Portanto, eliminando todas as possibilidades de chance, permanece que Moisés foi inspirado por Deus para escrever Gênesis 1 e os 5 livros da Bíblia. Ele é o Criador dos céus e da terra, quer os ateus gostem ou não, Ele é o nosso Criador. Quando você atravessa aquela ponte, você se move para a próxima. Absoluto. Como Criador, Ele é absoluto. Tem o controle sobre o sol, lua e estrelas. Gênesis 1:14 diz: hajam luminares no céu e na terra para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e por dias e anos. E a palavra para sinal, sinais. Então que sejam por sinais. Os céus são quadro de avisos de Deus que Ele dá ao planeta Terra. São símbolos de que alguma coisa de grande significação está prestes a acontecer. Devemos prestar atenção. E o NASA está dizendo: está chegando. Deus disse através de Joel e de Pedro: ouçam que isto que vai acontecer é incomum.
Jesus declarou em Marcos capítulo 13, 24, mas naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, eles verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Isto é uma descrição do que acontecerá no futuro, quando os eclipses serão um sinal de Deus. Deus é o Criador, tem o total controle, tem dado demonstração desse controle, e podemos nos mover para o próximo passo. Ele tem controle total. E como demonstração desse controle, olhemos para Josué capítulo 10. Os filhos de Israel estavam sendo atacados por 5 reis que tentavam destruir o povo judeu. E eles se moviam do jugo egípcio para a terra prometida. Josué e Israel estavam vencendo a batalha, mas precisavam de mais luz do dia para derrotar os inimigos. Ouça isto. Josué falou ao sol: você concorda que é necessário um nível incomum de fé para falar ao sol? Isso é o que está registrado na Bíblia, em Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Sol, detente sobre Gibeão, tu lua sobre o vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. A Bíblia continua dizendo: não há nada escrito como isso. O sol parou, a lua parou, e não há um registro na história de que algo semelhante tenha acontecido. Este é um longo tempo. O ponto é que Deus tem total controle sobre o sol, sobre a lua, e ambos pararam até que Israel vencesse a batalha. O tempo então depois continuou. Em segundo lugar, o controle de Deus é demonstrado na história através de Ezequias, que pediu a Deus que prolongasse sua vida em 15 anos. Ezequias estava no seu leito de morte quando foi visitado pelo profeta Isaías, que disse ao rei Ezequias: você vai morrer. Ezequias voltou o rosto para a parede e lembrou a Deus e orou, porque ele havia sido fiel a Deus e o servira toda a sua vida. E Deus disse a Isaías para dizer-lhe que ele não morreria, mas que daria mais 15 anos. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará e que ao terceiro dia subirei à casa de Yahvé? Isaías disse: isto te será o sinal da parte de Yahvé. Da parte de Yahvé cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará a 10? Então ele disse: é fácil que a sombra decline 10 degraus, não seja assim. Então volte a sombra 10 graus. Eu não quero que o sol vá para frente, mas que ele volte. Eu não quero simplesmente que tu pares o sol. Eu quero que tu faças o sol dar uma marcha ré. Como prova de que ele tem o controle, Isaías diz que Deus fez a sombra voltar 10 graus no relógio do sol de Acaz. Isso mostra que Deus tem o controle. E quando nós vemos os dois incidentes de Josué e de Ezequiel, quando somamos os dois, eles são exatamente um dia completo. E isso faz um equilíbrio no relógio, como um sinal de que Deus tem absoluto controle sobre sol, sobre lua, estrelas. Ele controla o sol e a lua agora mesmo, para enviar a esta geração um sinal de que Ele está vindo. Mas em terceiro lugar, considere a estrela seguida pelos sábios do Oriente como demonstração que Deus tem o controle do sol e estrelas. Eles vieram chegando e perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2.
They didn't come from across the street. Eles estiveram seguindo aquela estrela por meses. Eles não atravessaram simplesmente a rua. Não era na realidade apenas uma bola de fogo no céu. Era verdadeiramente uma estrela. Mateus 2:9 diz: e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente adiante deles, ela foi seguindo até parar onde estava a criança, Jesus nascido. Você pode ver aqui como Deus tem o controle total da estrela para conduzir os sábios ao berço da criança que nasceram. A estrela era um sinal de que algo grande estava para acontecer na manjedoura de Belém. Deus dá o sinal de que Jesus havia de vir. Mas Jesus também falando sobre o seu regresso, ele diz em Mateus 24:29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol, eclipse, escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem em poder, grande glória. Este é um texto sobre a vida de Cristo. Vamos considerar agora as 4 luas sangrentas. Eu lhe dei Joel 2 e lhe dei também Atos 2. Esta não é uma fabricação, está escrito na palavra de Deus. A NASA está agora dizendo que isto irá acontecer, começando em abril de 2014. Deus tornou muito claro de que em algum ponto no futuro, Ele levará a lua a se tornar sangue e o sol a não dar sua luz. Este é o sinal de Deus a esta geração final, de que algo grande estará para acontecer, e algo grande que mudará a história do mundo para sempre. Começamos este sermão citando Gênesis 1:14, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais. Quando eu estava em Washington falando com o pastor Mark Blitz, ele me perguntou se eu havia estudado o sol, a lua, as estrelas em relação aos sinais proféticos. Eu disse que não. E ele me disse: você deveria. Então eu voltar para casa, pensando no que o pastor me disse, sentei-me ao meu computador e comecei a trabalhar. Eu sabia que nossa Bíblia foi escrita num calendário lunar. Nosso calendário da civilização ocidental é gregoriano, que vem do Papa Gregório. Isto quer dizer que é pagão em sua origem. Não é o calendário de Deus. Nosso calendário e o deste livro não se ajustam. Sunday, a palavra em inglês significa Deus do sol. Monday em inglês significa o Deus da lua, e assim por diante. Acreditem-me, muitos do que saudamos no cristianismo é pagão nas suas raízes. Entendem minha mente de que o sol e a lua são o quadro de avisos de Deus nos céus, e que não podemos estar sem receber sua mensagem. Comecei a olhar para os sinais lunares e a pensar que talvez tinha alguma coisa a ver com Israel. Então pesquisei no Google e repentinamente, verdadeiramente descobri o eclipse. Em 1948, no meu computador, mostrou 1948, eu disse: uau! Ali diz, eu leio, houve 4 luas sangrentas. O fato é que no judaísmo, ele está lendo o jornal que dizia, ocorreu 1942, 1948, 1967. Se você souber alguma coisa sobre história, essas 3 datas na história de Israel são as datas mais importantes em todos os tempos. 3 vezes isto aconteceu em 500 anos, e agora está para ocorrer novamente a 4ª vez. 4 luas sangrentas. O fato é que no judaísmo, um eclipse solar é um sinal negativo para as nações do mundo.
O eclipse lunar é geralmente um sinal negativo para Israel. Este cartaz tem ambos. Isto ocorreu em 1967, 1948 e 1492. Quem instintivamente sabe o que ocorreu nestas datas? Não estou a propósito falando de Cristóvão Colombo. Pode parar o vídeo. Meu tempo está terminando. Alô? Funcionou? Estou tendo o trabalho de transcrever em português para poder ler, porque vocês viram que ele é uma metralhadora. Iremos continuar. Eu fiquei orando e Deus colocou no meu coração que eu tomasse meu tempo, já que eu sou profeta. Profetas profetizam. Profetas anunciam o que está vindo dos céus. Olhem para o quadro. Aqui estaremos com os próximos eclipses. Eclipses existem. Estamos ativando a visão. E antes que entrássemos na visão celular, houve um eclipse solar total. Diga, os eclipses falam das nações. Do Sol, do Sol. O curioso, eu não falei, mas eu vou falar, é que o do Sol vai ser no primeiro dia de Nissan. É o aniversário da saída do povo do Egito. Mas em 99, houve um eclipse total do Sol em todo o Médio Oriente. Nós estávamos encerrando, em 99, 7 anos de jejuns ininterruptos, profetizando trigo, mosto e azeite. Naquele ano, o Centro Mundial de Oração, dirigido por Peter Wagner, coordenado por Ana Mendes, começaram a levantar nos países da terra pessoas por indicação, envolvidas em intercessão profética e guerra espiritual. E a vice-presidente do Ministério de Mauro Cerrulo, que me conheceu, porque eu coordenei a campanha de Mauro Cerrulo no Brasil, e ofereci os programas de televisão, ela me conheceu e me indicou. Então eu fui convocada, e fomos àquele treinamento. Foi chamado esse grupo seleto, secreto de Gideões. Nós deveríamos estar posicionados nos assentos da Rainha dos Céus, no mundo. E todo esse evento chamado Palácio da Rainha culminaria em outubro nas ruínas do templo da deusa Diana, em Éfeso. Assim como nos dias de Paulo gritaram por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, nós deveríamos proclamar ali por 4 horas, grande é Jesus de Nazaré. E eu fui comissionada a me posicionar em Fátima. Mas quando estava no Centro Mundial, estávamos em volta do grande globo, Deus me fala. Ana Mendes ia lendo o nome dos países, cada um devia receber um comissionamento, e eu estava esperando ouvir Portugal. Quando veio Roma, o Espírito de Yahvé veio sobre mim. Ele disse: esta é a sua missão, para isto a tenho preparado. Esta é a vocação da INSEJEC. E me leva a alguns incidentes. Ali me disse para levar, porque no dia que fizemos um ato profético, em São Paulo, para sepultar Roma, eu tinha uma espada na mão, ninguém sabia que eu ia ter um caixão real.
Eu nem sabia como destruir. Quando eu entrei e vi uma baioneta, o Espírito disse: cinge-te desta espada e com ela ferirás o caixão. Quando eu fiz isso lá em Campina Grande, sem que ninguém soubesse, apresenta-se um principado e diz: eu odeio Valnice. Ela está com a espada me apunhalando agora. Eu odeio Rivanda e odeio Raquel. Esse trio, vítima do ódio satânico. E disse: ela está me enfraquecendo no Brasil. Trago na mão direita as marcas, um aleijão que me lembra todos os dias e todos os momentos. Trago no meu corpo as marcas da batalha contra Roma, a que afeta o culto. E ali no Centro Mundial, Deus me diz: quem foi que o principado disse que odiava? Raquel e Rivanda. Você vai levá-las com você, são seus guarda-costas. Eu não escrevi isso, eu tremia, meu Deus, porque eu entendia quem era. Não vou falar do assunto agora. Chamei-as para ir a São Paulo. Fechamos-nos no gabinetinho, sentados no tapete, e eu passei a missão secreta. Preparamos-nos, é claro. Mas antes fui por Portugal, fiquei em segredo, em jejum, e fomos com Raquel a Fátima, ungimos tudo por lá. Eu abri a multidão, quando o padre descia com o andor da Fátima, abri, fiquei na frente, levantei os decretos e pumba, 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 pumba. Levávamos tudo escrito. Depois fomos e ficou uma equipe, Deus disse, ficou a pastora Malu e outros. E em Roma, encontramos e fomos espiar a terra. Não vou entrar em detalhes, mas no momento, deixe-me dizer que todos os limites do Vaticano, eu os ungi. No dia do eclipse, agosto de 99. No momento exato do eclipse, todos nós, cada um no seu lugar, emitiríamos os decretos. E assim eu fiz. De algum modo, queridos, esses atos, limpando os céus desta nação, pela Força Aérea, nos levou direto para outro mover. Todos sabem que eu estou ligada a Jerusalém. Todos sabem que antes que eu voltasse para o Brasil, Deus me enviou a Jerusalém. Novembro de 1985, e de lá vim para o Brasil com tudo escrito em Jerusalém. E agora em novembro do ano passado, foi o meu 21º congresso, na mesma data da primeira vez que eu fui a Jerusalém. Todo mundo sabe que fui pioneira em levar gente a Jerusalém, e tudo. Mas é a primeira vez que eu descobri também estes sinais. E fiquei de boca aberta. Mas o que ocorre? 31 de dezembro de 99, completamos os 7 anos limpando os céus da nação. E é exatamente neste mesmo ano que Deus nos diz para ir a Bogotá. E Ele me diz: como te dei a estratégia da Força Aérea, pelo jejum e oração, dei ao meu servo César a estratégia da infantaria. Para se tomar uma nação, primeiro tem que dos ares se limpar os obstáculos. Mas se nós não entrarmos na infantaria, porque é a infantaria que vai tomar o governo, vai tomar as casas, é o de casa a casa. E por isso nós nos voltamos para a segunda força, que afronta cara a cara outro principado, a feitiçaria que opera nas casas. E na minha mão esquerda trago um aleijão, as marcas da luta contra a feitiçaria.
Cada vez que eu levanto estas mãos, há um sinal de que nesta guerra já fomos até o sangue, não há como voltar atrás. Apóstolo Davi está onde? Apóstolo Davi não chegou? Vem, apóstolo Davi. Vai chegando. Queridos, a visão celular no governo dos 12 é a estratégia que Deus está nos dando para acelerar a redenção do mundo antes que Cristo venha. E por que trazer esta parte profética para dizer: entramos na reta final da grande colheita, precisamos arregaçar as mangas para avançar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Por isso, microfones, por favor, aqui. Atentos, amados. Não é nada estranho que o profético anteceda a visão, porque esta é uma visão profética, porque nós precisamos dela para poder saquear o inferno e povoar o céu. Levante a sua voz diante do trono. Enquanto o apóstolo Davi vai chegando, levante a voz diante do trono e comece a dizer: Senhor, abre os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa ler os teus sinais nos céus. Abra o coração. Senhor, eu reconheço que estou numa geração profética, de cumprimentos proféticos em catadupas. Dá-me olhos que vejam, ouvidos que ouçam. Eu abro meu coração, mas não quero ficar simplesmente parado, olhando para os céus. Eu quero arregaçar as mangas e entrar na colheita, saqueando o inferno e povoando o céu. Adestra as minhas mãos para a batalha, adestra os meus dedos para a guerra, de levar a cada casa, a cada família, a palavra de redenção, para que cada discípulo de Jesus Cristo se converta num líder de célula, e cada casa se converta em uma. Forte aplauso ao Senhor.